Bem-vindos. Essa live é uma iniciativa de um projeto que eu venho trabalhando constantemente. Pretendo, uma vez semanal, fazer esse modelo de live com mais especificidade no meu canal. Vamos conversar hoje sobre propósito de vida. Porém, mais voltado para aquilo que a gente é no nosso interior. Por que a gente tem tantas queixas? Por que nós atraímos e às vezes nos deparamos com situações no dia a dia que a gente não tem conseguido lidar com facilidade com esses desafios? E que bom que às vezes esses desafios eles chegam para nos ensinar, né? Ensinar que a vida é muito importante e que a vida ela grita dentro de nós constantemente. E que quando não estamos vivenciando o nosso propósito, né? O nosso propósito, estamos aí enfrentando os desafios por estarmos distante da nossa missão de vida. O que é propósito? Na verdade, o propósito é aquilo que te faz feliz, que dedicar a sua vida para fazer algo que, mesmo sem ganhar, mesmo sem receber ou ser pago por aquilo, você faria e seria feliz fazendo aquilo. De primeira mão, isso já seria o seu propósito. Então, algumas pessoas, talvez o propósito é falar, talvez algumas pessoas o propósito é ouvir, e aí por diante, né? Eu tenho uma caixinha com perguntas que as pessoas me fazem, né? Dizer também que eu tenho aqui um meu livro, né? Diário Mágico, Eu Sou Minha Própria Cura. Esse é um trabalho mais voltado para a descoberta do eu, de quem eu sou, de como eu posso me definir como pessoa. Existe hoje, mundialmente falando, uma necessidade de trabalhar essa temática. Hoje, em média, 14 milhões de pessoas no mundo, só em adolescente, vive um dilema da incerteza da vida, do estado que vive. E quando fala do adulto, essa estimativa é muito maior. Estima-se que 71% da população do mundo é infeliz. É infeliz porque não descobriu o que é o seu verdadeiro propósito. As pessoas, elas vivem muito ansiosas. As pessoas não param. As pessoas vivem cada dia mais cheias de conflitos. E esses conflitos, eles não são externos. Esses conflitos são internos. E eu tive que viver, por exemplo, um desses conflitos para poder compreender também, compreender essa demanda, esses desafios. E dizem que a gente só consegue orientar alguém com melhor eficácia quando passamos ou vivenciamos a mesma situação. Existem situações ou fatores que faz com que uma pessoa não vivam o seu propósito de vida. E aí eu listei 5 fatores. 5 fatores que faz você, por exemplo, nunca identificar aquilo que você verdadeiramente nasceu para ser. Ou aquilo que você, quando criança, queria ser. Né? E uma é viver de fora para dentro. Assim, o que seria viver de fora para dentro? É a gente buscar nossas expectativas naquilo que está fora de nós. Desejar aquilo, realizar aquilo que está fora, sem respeitar
aquilo que está dentro. E por que a gente seria capaz de fazer isso? Preocupado de fazer fora para mostrar, que a gente esquece de parar. E aí, o que seria parar? Parar para ouvir. Silêncio. O segundo passo seria parar para ouvir. Viu, Gustavo? E aí já era. Se você para e você permite que o seu pensamento ele não conduza as suas ações e que você ultrapasse, deixe a sua mente de forma que ela não interfira na sua escolha. E o terceiro passo, adicionado a ouvir a si, ao invés de ouvir o mundo fora. Depois, o primeiro passo é ouvir a si, saber o que realmente, verdadeiramente faz você feliz, né? O segundo passo seria, e aí eu já estou respondendo aqui o Gustavo, o segundo passo seria calar, né? Procurar esquecer a correria e viver e ouvir o seu chamado. Porque quando a gente era criança, a gente sabia o que queria ser, né? E aquele sonho de criança, na verdade, era aquilo que a gente deveria ter seguido como sonho. E nós perdemos isso à medida que o tempo passou. Por que a gente perdeu isso? Por conta dos ensinamentos, por conta das instituições, por conta até mesmo da família, por conta de muitas comunicações que chegaram até a gente, e a gente aprendeu a esquecer aquilo que, né, que nos fazia feliz, ou que a gente idealizava. E às vezes, muitas das vezes, a gente entendia ou entende que aquilo é bobo, e que aquilo, por ser bobo, não tem sentido. E como nós vivemos também numa sociedade que cobra muito, a gente acaba por deixar de fazer aquilo que nos faz feliz, buscando um grande feito para satisfazer o mundo lá fora. E na verdade, nós temos que satisfazer o mundo que está aqui dentro. Então, o segundo passo, o primeiro passo seria parar para olhar dentro, o que verdadeiramente nos faz feliz. O segundo passo, esses são os problemas. Essas são as causas, e eu aqui listei 5 causas que a gente não realiza. E por isso a gente não chega a viver o verdadeiro propósito. O segundo, seria não ouvir o nosso interior. O terceiro, não parar e silenciar, que na verdade o inverso disso seria a forma de descobrir o seu propósito de vida. O quarto seria, por exemplo, descobrir o lado sombrio. E o que seria o lado sombrio? Seria aquilo que a gente tem na gente, que não é positivo, e a gente teima. A gente não quer saber porque a gente sabe que aquilo é ruim. E a gente não quer lidar com essa situação. Exatamente. A gente está sempre preocupado, Gustavo, estou gostando da sua interação. A gente está sempre preocupado em agradar o lá fora. E a gente se tranca. E a gente se fecha. E a gente não se permite ser quem a gente verdadeiramente é. E isso vai acarretando na gente um fechamento. A gente não querer lidar com aquela vozinha que está lá no interior, que por tantas situações do dia a dia, a gente não para ouvir. E aí a gente acaba se fechando, apagando isso, escondendo isso. Um dia isso vai explodir na nossa mente. Quando você não lida com seus conflitos interiores, um dia eles aparecem e vão bater de frente com você. Foi assim que aconteceu comigo. A vida, ela vai cobrar você e vai lhe botar diante do espelho da sua vida, dizer assim: ô Rita, você agora tem que resolver isso. Você passou a vida toda vivendo, talvez, vamos supor, para satisfazer alguém.
vivendo aquilo que não satisfazia o seu eu. E aí a vida nos dá um tapa, nos faz viver com a situação, nos impõe uma situação que nós vamos ter que aprender a lidar com isso. E aí, outro fator aqui, que ainda tem mais um ponto, que é interessante, é a crítica social. A crítica social, ela é prejudicial, porque as pessoas não estão acostumadas em compreender que é necessário buscar ajuda. Porque a sociedade, ao longo do tempo, foi orientando que quem busca o terapeuta é doente, que quem busca ajuda psicológica é doente. E, na verdade, é só uma forma de nos conhecer, de buscar compreender os nossos dilemas interiores. Porque nós temos constantemente uma voz interior, uma disputa. Se a gente analisar, nós temos uma disputa de uma vozinha direita, de uma vozinha esquerda, de um hemisfério central. É interessante essa pauta, porque nós cada dia estamos mais sofrendo pela ausência de ouvir e compreender quem nós somos, sofrendo pelas exigências sociais, porque a gente está tão focado em cumprir os padrões sociais, a gente está tão focado em querer ser a melhor pessoa, que a gente esquece de que a melhor pessoa está dentro da gente. E o último, para a gente passar para o segundo, porque o tempo já está avançando, ignorar a mente inconsciente. A gente ignora aquela voz que tem dentro da gente, que é chamado de mente. A gente sabe que os estudos, as pesquisas mostram que 84% daquilo que a gente pensa, a gente não realiza. É fato. Você pode observar, né? Por exemplo, se você tem um problema. Muito bem, Aflaína, exatamente. A sociedade, com as exigências, nos torna doente. E nós, como parte da sociedade, também nos deixamos levar. Desde quando começamos a falar, nós somos dominados e controlados pelas instituições. E vamos sendo orientados e punidos. Se a gente erra, a gente é punido. Às vezes, se a gente acerta, também a gente é punido. Mas se a gente cumpre regras de acordo com o que a sociedade exige, para a sociedade a gente está bem. Mas na grande maioria, para a gente, o nosso interior, não está bem. E é por isso que vem as famosas doenças mentais. Porque são o bater na janela da verdade, de quem nós somos. Ouça a si, pare, ouça a sua voz interior, né? Que é aqui a voz que vai lhe dizer, não faça. Isso não é bom para você. Aprenda a lidar também com os seus conflitos. Assuma que você está errado. É tão importante quando a gente assume que nós não estamos certos, porque aí nós passamos a observar que tá tudo bem. A gente errou, mas a gente pode consertar. Tá tudo bem eu não ter feito isso como eu gostaria de fazer. E também compreender que o erro, ele faz parte da nossa aprendizagem. Que a gente, na grande maioria, só aprende errando. Eu queria fazer essa ênfase sobre o propósito de vida, é que a gente, por conta de não ouvir quem somos, a gente acaba por não viver aquilo que verdadeiramente a gente veio para esse mundo para viver, para realizar. Ou seja, que é o que realmente nos faz feliz. Eu acho que a pessoa perguntou assim, diante dos desafios, algum dia você pensou em desistir? E eu quero dizer para ele, que eu creio que ele não está aqui, mas depois ele vai ouvir essa live, e ele vai saber que essa resposta é para ele, que assim,
Todos nós vamos ter vontade de desistir. Todos nós vamos ter medo. Mas todos nós vamos ter dúvidas. Todos nós vamos ter dificuldades. Todos nós vamos ter altos e baixos. O mais importante é a gente ter o propósito. É a gente saber por que a gente está defendendo aquilo que a gente está defendendo. Mais importante é o que isso te faz feliz ou por que você está vivendo isso. Quando a gente sabe por que a gente está fazendo, por exemplo, digamos que você definiu um objetivo da sua vida. Se for um objetivo verdadeiro, você não vai permitir que nada e nem ninguém atrapalhe aquele objetivo. Você vai criar estratégias, vai criar metas, vai criar objetivo e cada dia você vai realizar uma dessas ações para que aquele objetivo aconteça. Uma outra pergunta é: quais são os maiores medos? Os medos, eles batem na nossa porta. Os medos, eles atrapalham a gente a ser quem nós precisamos ser. Mas eu costumo dizer que é assim, você pode fixar uma pergunta, que é: quem eu sou? Né? E aí você pode fazer aqui, já deixando uma atividade, que eu quero concluir essa live, que se permitir eu vou falar muito, né? Você pode, para descobrir quem você é, você precisa primeiro saber quem você não é. E para que eu descobrisse isso, eu fui fazer uma lista daquilo que eu não era. Eu observei que eu não era medo, eu não era tristeza, eu não era ansiedade, eu não era uma série de coisas que martelavam na minha cabeça, constantemente, martelava na minha cabeça. E porque martelava na minha cabeça, me atrapalhava. Então você pode fazer isso. Como uma atividade, você já pode fazer uma lista. Você pode escrever quem eu sou e depois fazer uma lista daquilo que você não é, que não faz parte de você, pode estar presente na sua vida, mas não faz parte de quem você é. E pode fazer uma lista das coisas que verdadeiramente faz parte de quem você é. E no final você vai eliminar tudo aquilo que não é seu. É uma forma interessante. Você vai... Outra ação que você também pode fazer é fazer uma lista, é olhar para você e perceber aquilo que não é seu. Porque uma coisa é quem você é, e uma outra coisa é aquilo que não pertence a você. Por exemplo, eu posso ter um medo que veio de outra pessoa. Elimine tudo que não pertence a você. Se você tem um medo, por exemplo, do escuro, elimine isso. Não faz parte de você. Você já imaginou que você foi criado para ter medo do escuro? Se você tem medo de falar em público, né? Identifique quais as causas que fazem você sentir esse medo. E quando você identificar as causas, você vai ter a solução para o seu problema. A melhor forma da gente gastar o nosso tempo, e aí eu digo para você, fazendo aquilo que você verdadeiramente gosta. Se você está gastando tempo fazendo aquilo que você não é importante para você, você está perdendo tempo e evitando realizar aquilo que verdadeiramente interessa. Faça uma lista das coisas que é importante, que você precisa fazer diariamente. Uma pergunta é assim: o que você faria diferente se soubesse que ninguém ia julgar você? Na verdade, eu faria o que eu estou fazendo agora, né? Porque as pessoas, nós vamos ser julgados constantemente. Mas uma coisa que nós precisamos aprender é não julgar o outro. Quando aprendemos que o outro é o outro, que se você não pode colaborar, você não pode atrapalhar, você vai viver melhor. Agora, uma outra ideia é, você sabe, assim, que você que nos assiste, que vai ver essa live, tanto quanto eu, que
O julgamento, ele está na mente. Nós olhamos e julgamos. E a gente julga porque a sociedade nos orientou a fazer isso. Então nós temos que eliminar da nossa vida o julgamento. Quais são as principais causas de uma pessoa que mais julga? Porque ela é crítica com ela mesma. Porque ela cobra muito de si. É uma das características. Então, se você cobra muito de si, você cobra muito do outro. Eu quero concluir essa live dizendo o seguinte, eu até escrevi uma frase, mais ou menos é assim, que não cause mal a si. E a melhor forma de não causar mal a si é não julgar o outro. Porque quando você aprende nessa frase, nessa pergunta, porque quando você aprende que não deve julgar o outro, você já aprendeu que não deve julgar a si mesmo. Porque o maior inimigo que nós temos não é quem está lá fora, é quem está aqui dentro. Eu irei semanalmente fazer uma live dessa. Você que tem a sua dúvida, que queira que a gente fale de um assunto específico, dentro dos meus conhecimentos, pode fazer a sua pergunta no Instagram, ou no meu Facebook, que a gente traz essa temática, ou no dia a dia eu vou respondendo para vocês algumas dúvidas, tá certo? Eu amo falar, se me deixarem falar, eu falo a noite toda. Eu agradeço. E meu maior propósito é orientar você para que você ame, respeite e dedique-se a você, a quem você é. Antes de dormir, pense no quanto você é importante. E ao levantar, seja grato pelo dia que você vai ter, pelo corpo perfeito, por tudo que você é, tudo que você tem e tudo que você quer. Até a próxima.